Alô, você que acompanha o portal RR+, nas redes sociais. Nós estamos no Fórum da Comarca de Guaraniaçu, nesta manhã de terça-feira, onde o Ministério Público da nossa comarca, que envolve Guaraniaçu, Campo Bonito e Diamante do Sul, organizou uma reunião com os candidatos ao Conselho Tutelar desses três municípios. Nós estamos com o promotor, Dr. Taylor. Doutor, um momento importante para esclarecer aos candidatos, candidatas, sobre esse pleito que tende a finalizar no dia 1º de outubro com a eleição que vai eleger os 5 titulares e os 5 suplentes a conselheiros tutelares dos seus respectivos municípios. É importante uma movimentação como essa para trazer essas orientações do Ministério Público do que pode e o que não pode aos candidatos. Então, muito obrigado mais uma vez pelo espaço. Acho que é importante a gente poder conversar aqui com as pessoas do nosso município, de Guaraniaçu, de Campo Bonito, do Diamante, a respeito das eleições para o Conselho Tutelar. Nós estamos aqui na reta final da campanha, da busca pelos votos, da busca pelo engajamento da população. No dia 1º, no domingo, no decorrer do dia, vão ser realizadas as votações. Cada município vai ter um local de votação com as suas respectivas urnas. E a ideia aqui de estar falando com os ouvintes, de estar falando com a população em geral, é a gente buscar o engajamento, buscar essa preocupação do cidadão, da cidadã, daqui de Guaraniaçu, Diamante, Campo Bonito, que sempre tem uma consciência cívica muito grande, uma preocupação com os interesses locais, com os interesses sociais, de irem votar, a despeito de ser uma votação que é facultativa, a despeito de ser uma votação que é no domingo, que a gente sabe que é um dia que as pessoas querem estar com a família, mas é uma votação que é importante na tutela dos interesses das crianças, na tutela dos interesses dos adolescentes. São os conselheiros tutelares que forem eleitos ou que forem suplentes agora, que vão atuar na busca por preservar direitos, por garantir direitos de crianças, de adolescentes que se encontram em situação de risco, que se encontram numa situação de vulnerabilidade familiar. Então, acho que é um dia em que a gente vai estar com a nossa família, é um dia que a gente vai estar com as pessoas que nós tanto gostamos, e que nós podemos separar um tempinho para ir votar, e também se preocupar com as famílias em geral, que caso estejam numa situação de risco, caso se encontrem numa situação de vulnerabilidade social, o conselheiro, a conselheira tutelar é quem vai atuar. Então, destaco a importância de quem vai votar, de ter um conhecimento das funções do conselheiro, de ter um conhecimento de quem está concorrendo a conselheiro, da formação pessoal, da formação profissional, que valores que cada conselheiro tem, qual a atuação que aquela pessoa tem, porque isso depois, como a gente comenta nas eleições em geral, nós temos os representantes que nós buscamos. Então o conselheiro não deixa de ser um representante eleito, mas é um representante eleito que, em vez de legislar, que em vez de administrar, é um representante eleito que vai tutelar a nossa infância, que vai participar de uma rede de proteção à infância. Doutor, e no que tange a eleição em si, no dia 1º de outubro, horário normal das 8 da manhã às 5 da tarde, em Guaraniaçu, será na Escola Municipal Professor Joaquim Modesto da Rosa, o maior colégio do município, em se tratando da rede municipal de ensino. Assim, consequentemente, será em Diamante do Sul e Campo Bonito, nas suas maiores escolas de respectivos municípios. O senhor falou que, apesar da eleição ser facultativa, é importante o envolvimento da comunidade. Mais que isso, de conhecer o trabalho do profissional, a função do profissional, que é remunerada, inclusive, e que, diante de ser remunerada, doutor, como é que o senhor vê o interesse dos candidatos, da população, em se candidatar para a função? Aqui em Guaraniaçu, falando por nós da comarca de Guaraniaçu, Campo Bonito e Diamante do Sul, houve um interesse grande de parte dos profissionais, a não ser aqueles que já estão lá exercendo a função, que vão buscar a reeleição, mas de novas pessoas que possam buscar essa função também e contribuir com o município? Sim. Primeiro, as eleições vão ser nas escolas, nos colégios eleitorais, né? Tem um local de votação aqui em Guaraniaçu, um no Campo Bonito, um no Diamante. Os locais vão ser previamente divulgados e confirmados pelo CMDCA. Com relação ao engajamento da população, teve uma alteração relativamente recente no Estatuto da Criança e do Adolescente, que garantiu maiores direitos ao conselheiro tutelar, que é uma função de relevância, uma função de destaque,
que traz uma presunção de idoneidade, inclusive do candidato para todos os fins, e foram garantidos direitos remuneratórios, de pelo menos um salário mínimo para exercício do cargo, férias e outras garantias, que vem a valorizar essa importante função. E hoje eu até fiz uma pergunta aqui para as pessoas que estavam presentes. Nós enchemos o auditório do Salão do Júri, numa espécie de debate, capacitação aos candidatos, e nós temos metade dos candidatos buscando a reeleição e metade dos candidatos, pelo menos no geral, buscando uma primeira oportunidade de integrar o cargo. Então, demonstra assim, um engajamento da população, engajamento das pessoas na busca pelo cargo. E, obviamente, quem já está no cargo sabe das suas atribuições, sabe das suas funções. Os nossos conselheiros, os 3 municípios, desempenham muito bem as suas atribuições, no geral, são pessoas que são comprometidas. E também temos pessoas com boa formação, pessoas comprometidas socialmente, que buscam também uma primeira oportunidade. Com a mais absoluta certeza, o nosso eleitor, a nossa eleitora que sair no domingo para ir votar, tem boas opções de pessoas que, caso eleitas no primeiro mandato, ou caso reeleitas, certamente vão representar muito bem a tutela da infância, a tutela da juventude aqui no nosso município. Doutor, em relação à votação em si, aquela pessoa que está nos acompanhando agora e que vai votar no domingo, é o mesmo procedimento de uma eleição comum para prefeito, para presidente da República, ou seja, apresentar um documento com foto, pode ser o título do eleitor, pode ser uma identidade? Isso é importante que a pessoa que vai votar, e espero que tenhamos um bom engajamento social na votação, é importante que leve a documentação exatamente como funciona nas eleições gerais. Levar título eleitor, levar documento com foto, a votação vai ser com urna eletrônica nos mesmos moldes, então não tem nenhum mistério com relação a isso. Nos locais de votação, quem quiser votar no fulano, no beltrano, caso não saiba o número, vai ter lá na parede, para votar no fulano, número tal, vou votar no beltrano, número tal. Então tem todos esses esclarecimentos para a população, em geral, poder fazer a sua melhor escolha. Doutor, para a gente finalizar, em se tratando ainda da eleição em si, foi recomendado, orientado aos conselheiros o que pode, o que não pode, o que a gente pode destacar aqui que no dia da eleição não pode ser cometido de jeito nenhum? As nossas principais preocupações são com aquelas condutas que são vedadas, que são proibidas pela legislação em geral. Sempre com as mesmas regras, a mesma lógica da eleição geral. Então, aquela derrama de santinho próximo aos locais de votação, transporte irregular de eleitor, compra de votos, boca de urna, né, que são as nossas principais preocupações. E assim, o cuidado que se tem que tomar são questões que configuram uma conduta ilícita, são questões que, caso devidamente apuradas, devidamente registradas, podem acarretar numa declaração de inidoneidade do candidato, ou seja, que ele não tem idoneidade, que ele não tem qualificação, capacitação para assumir o cargo e, consequentemente, ser excluído de uma lista para posse, falando num linguajar bem popular. Então, é importante ter esse cuidado, ter essa consciência. Então, por isso que hoje nós fizemos aqui uma reunião explicando o papel do conselheiro tutelar, da conselheira que viesse eleito, explicando o papel do promotor, do Ministério Público dentro dessa rede, explicar que todos compõem uma rede de proteção para tutelar, para apoiar crianças, adolescentes que se encontram em situação de risco, a importância do cargo, a importância de cada um, saber que todos nós atuamos no mesmo sentido, que todos nós temos o mesmo propósito, que todos devem colaborar entre si e que a eleição tem que ser uma eleição limpa, que eventual interesse, que eventual conduta, no sentido de buscar um privilégio que os demais não podem ter, uma prerrogativa que os demais não podem ter. Então, se eu não posso transportar eleitores para ter um benefício indevido, meu colega também não pode. Se eu não posso comprar votos, o colega também não pode. Se eu não posso registrar o voto em urna, o candidato também não pode. Então, essa consciência que as pessoas têm que ter
das limitações que são inerentes a uma eleição, e também essa consciência que as pessoas têm que ter da relevância do cargo que elas pretendem ocupar. Então, se é um cargo que tem relevância, se é um cargo que tem importância social, consequentemente, ele também exige uma postura, ele exige características daquela pessoa que busca, a começar por cumprir as regras do jogo. Doutor, muito obrigado, enquanto imprensa, pelo convite para estar aqui com Vossa Excelência e com os demais convidados nessa oportunidade, participando dessa reunião, esclarecendo pontos importantíssimos aos conselheiros e à sociedade como um todo do que é a função, as atribuições, um trabalho todo que é realizado por esses profissionais dentro da função, e a gente está sempre à sua disposição, parabenizá-lo pela atuação enquanto representante do Ministério Público do Estado do Paraná como promotor, competentíssimo, a gente tem acompanhado o seu trabalho, parabenizar por sua atuação. Sabemos que essa semana vai ter mais um júri aqui em Guaraniaçu, toda quinta-feira assim está o tendo, um trabalho exemplar da nossa comarca, enquanto Justiça, enquanto Ministério Público, em resposta à sociedade às ações indevidas por alguns. Tá bom, muito obrigado, eu que agradeço pela atenção e pelo espaço. É importante a gente divulgar algumas ações sociais e conscientizar a nossa população, assim como nós falamos depois de alguns júris, assim como nós falamos hoje, do dever, da consciência cívica que cada um tem que ter. Acho que a mudança, a perspectiva de mudança, a perspectiva de construção de algo melhor, sempre parte de nós que estamos aqui na cidade pequena. Então, se a gente busca uma cidade mais segura, a gente tem que fazer ações que possibilitem uma cidade mais segura. Se a gente busca uma tutela mais adequada da infância, da juventude, a gente tem que fazer ações que sejam condizentes com isso. Então, por isso, que pessoas que violam a lei, que transgridem a lei, nós fizemos a nossa parte, a doutora Regiane faz a sua parte, numa atuação correta, numa atuação justa dentro dos processos, os jurados, o doutor Bruno Sargento, a mesma coisa aqui com relação à tutela da infância. Nossos conselheiros, nossas conselheiras, as pessoas que buscam ocupar esses cargos, são pessoas que querem fazer um trabalho bem feito, ou que já fazem um trabalho bem feito, e aqui a importância da população. A população, quando funciona como jurado, tem que dizer o que ela tolera ou o que ela não tolera no município. Dia 1º de outubro, domingo, votação para Conselho Tutelar. A população tem a oportunidade, tem a possibilidade de sair de casa e ir lá votar, escolher o conselheiro, escolher a conselheira que mais se adequa ao seu perfil pessoal, ao seu perfil profissional, aos seus valores. Então é mais um momento em que a população participa diretamente da gestão. No júri, a população participa da gestão do poder judiciário. O jurado julga o que ele entende como certo e o que entende como errado. Na eleição para o conselho, a pessoa participa da rede de proteção. Eu estou dizendo quem é que vai ser o conselheiro, quem é que vai ser a conselheira, quem é que vai atuar 4 anos na tutela da infância. Então é uma atuação bastante importante, por isso, mais uma vez, o pedido aqui para a nossa população é comparecer às urnas e fazer a sua melhor escolha. Muito obrigado. Muito bem, conversamos com o promotor de justiça da comarca de Guaraniaçu, Dr. Taylor Santana da Silva, ao qual a gente agradece mais uma vez e agradece também você que nos acompanha pelas redes sociais. RR+, informações com credibilidade.